Capítulo 3. O intendente Pelletier estava em um dos armazéns dos porões junto à cozinha, onde acabará de concluir sua verificação semanal dos estoques de grãos e farinha. Ficará aliviado ao constatar que nenhuma parte do estoque estava mofada. Fazia mais de 18 anos que Bertrand Pelletier servia ao Visconde Trencavel. Fora no início do gelado ano novo de 1191 que ele havia sido convocado para voltar à sua Carcassonne natal para assumir o cargo de intendente, junto ao herdeiro das propriedades da família Trencavel, Raymond de Roger, então com 9 anos de idade. Já estava esperando esse recado e voltará de bom grado, trazendo consigo mulher francesa grávida e a filha de 2 anos. Nunca havia gostado do frio e da umidade de Chartres. O que encontrara ali fora um menino mais maduro do que sua idade, chorando a morte dos pais e lutando para assumir a responsabilidade depositada em seus ombros jovens. Desde então, Bertrand servirá ao Visconde Trencavel, primeiro na casa do tutor de Raymond de Roger, Bertrand de Saissac, depois sob a proteção do Conde de Foix. Quando Raymond de Roger atingiu a maioridade, voltou ao Chantilly-Comtal para assumir seu lugar de direito como Visconde de Carcassonne, Béziers e Albi. Pelletier estava ao seu lado. Como intendente, Pelletier era responsável pelo funcionamento da Casa do Nobre. Também cuidava da administração, da justiça e da cobrança de taxas feita em nome do Visconde pelos cônsules que governavam Carcassonne. O mais importante, porém, era que ele era notório confidente, conselheiro e amigo do Visconde. Sua influência não tinha par. O Chantilly-Comtal estava lotado de convidados importantes, e mais deles chegavam a cada dia. Os seigneurs dos mais importantes Chantillys dentro do território de Trencavel e suas mulheres, bem como os mais valorosos e mais célebres chevaliers do Midi. Os melhores menestréis e trovadores haviam sido convidados para a tradicional justa de verão para celebrar o dia festivo de Saint-Nazaire, no final de julho. Visto que a sombra da guerra já pairava acima de suas cabeças, já havia um ano ou mais, o Visconde estava decidido que seus convivas se divertissem, que aquele fosse o torneio mais memorável de seu governo. Por sua vez, Pelletier estava determinado que nada fosse deixado ao acaso. Trancou a porta do depósito de grãos com uma das muitas pesadas chaves que carregava em uma argola de metal em volta da cintura e começou a descer o corredor. Agora o depósito de vinho, disse ele a seu criado, François. O último barril estava azedo. Pelletier foi descendo o corredor, parando para olhar outros cômodos pelos quais passavam. O depósito de roupa de cama e mesa recendia lavanda e tomilho, e estava vazio, como se esperasse a chegada de alguém para trazê-lo de volta à vida. Essas toalhas estão lavadas e prontas para a mesa, Messire. No porão em frente ao depósito de vinho no pé da escada, homens salgavam pedaços de carne dentro de uma caixa. Alguns eram presos aos ganchos de metal pendurados no teto. Outros eram guardados em barris por mais um dia. Em um canto, um homem enfiava cogumelos, alhos e cebolas em barbantes e os pendurava para secar. Quando Pelletier entrou, todos pararam o que estavam fazendo e fizeram silêncio. Alguns dos criados mais jovens se levantaram desajeitadamente. Ele não disse nada, apenas olhou em volta, absorvendo o cômodo inteiro com seu olhar aguçado antes de aquecer, aprovando, e seguir em frente. Pelletier estava destrancando a porta do depósito de vinho quando ouviu gritos e o som de passos correndo pelo chão lá em cima. Descubra qual é o problema, disse, irritado. Não consigo trabalhar com esta algazarra. Messire. François se virou e subiu as escadas correndo para investigar. Pelletier abriu a pesada porta e entrou nas adegas frescas e escuras, inalando o cheiro conhecido de madeira úmida e o travo azedo de vinho e cerveja derramados. Percorreu os corredores devagar até localizar os tonéis que estava procurando. Pegou uma caneca de cerâmica da bandeja que estava sobre a mesa, depois retirou a rolha do barril. Seus gestos eram cuidadosos e lentos, para não perturbar o equilíbrio dentro do tonel. Um barulho no corredor do lado de fora fez os cabelos de sua nuca se eriçarem. Ele largou a caneca. Alguém chamava seu nome. Alais. Alguma coisa havia acontecido. Pelletier atravessou o aposento e abriu a porta com um empurrão. Alais desceu as escadas desabalada como se uma matilha de cães estivesse em seu encalço, com François correndo atrás. Ao ver a figura grisalha de seu pai entre os tonéis de vinho e cerveja, Alais deu um grito de alívio. Atirou-se nos braços dele e enterrou o rosto, marcado de lágrimas em seu peito. Seu cheiro conhecido,
Reconfortante, lhe deu vontade de chorar de novo. Pelo amor de São Foy, o que está acontecendo? O que aconteceu com você? Está machucada? Fale. Ela pôde ouvir a preocupação na voz do pai. Afastou-se um pouco e tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta e não saíam. Pai, eu? Os olhos dele pareciam querer fazer muitas perguntas enquanto olhava para a aparência desarrumada dela e para suas roupas manchadas. Ele ergueu os olhos para François, por cima da cabeça da filha, em busca de uma explicação. Encontrei Dama Alais assim, Messire. E ela não disse nada sobre a causa sobre o motivo de sua aflição? Não, Messire. Só que precisava falar com o senhor sem demora. Muito bem. Deixe-nos a sós. Eu o chamo se precisar. Alais ouviu a porta se fechar. Então sentiu o peso do braço do pai em volta de seu ombro. Ele a conduziu até o banco que margeava uma das paredes da adega e a fez-se sentar. Venha, filha, disse, com a voz mais branda. Abaixou a mão e afastou uma mecha de cabelos do rosto dela. Você não é disso. Diga-me o que aconteceu. Alais fez outra tentativa de se controlar, contrariada pelo fato de estar causando tamanha ansiedade e preocupação ao pai. Esfregou as bochechas sujas com o lenço que ele estendia e secou os olhos. Beba isto, disse ele, pondo uma caneca de vinho em sua mão antes de sentar-se ao seu lado. A madeira antiga curvou-se e rangeu sob seu peso. François foi embora. Não há ninguém aqui a não ser nós dois. Você precisa parar com isso e me dizer o que aconteceu para deixá-la tão aflita. Foi Guilhem? Ele fez alguma coisa que a incomodou? Por quê? Se fez, eu dou-me na palavra a você de que vou. Não tem nada a ver com Guilhem. Pare, disse Alais depressa. Não tem nada a ver com ninguém. Ela levantou os olhos para ele, depois tornou a baixá-los, envergonhada, humilhada por estar sentada na frente do pai naquele estado. Então o que foi? Insistiu ele. Como posso ajudar você se não me diz o que aconteceu? Ela engoliu em seco, sentindo-se culpada e chocada. Não sabia como começar. Pelletier segurou as mãos dela entre as suas. Você está tremendo, Alais. Ela pôde ouvir a preocupação e o afeto em sua voz, o esforço que ele fazia para manter seu medo sob controle. E olhe para suas roupas, disse ele, levantando a barra de seu vestido entre os dedos. Molhadas, cobertas de lama. Alais podia ver o quanto ele estava cansado, preocupado. Estava pasmo diante do estado da filha, por mais que tentasse esconder. As rugas de sua testa pareciam sulcos. Como ela não tinha percebido antes que seus cabelos agora estavam salpicados de cinza nas têmporas. Eu nunca a vi sem palavras antes, disse ele, tentando tirá-la de seu silêncio. Você precisa me contar o que houve. E sua expressão era tão cheia de amor e confiança que tocou o coração de Alais. Tenho medo que o senhor fique zangado, Paire. Na verdade, teria motivo para ficar. A expressão dele ficou mais séria, mas ele manteve o sorriso no lugar. Prometo que não vou brigar com você. Alais. Agora, vamos. Fale. Mesmo se eu lhe disser que fui ao rio? Ele hesitou, mas sua voz não vacilou. Mesmo assim. Quanto antes se fala, mais cedo se cura. Alais uniu as mãos no colo. Hoje de manhã, logo depois do dia nascer, desci até o rio, até um lugar onde sempre vou colher plantas. Sozinha? Sozinha. Sim, disse ela, encarando. Eu sei que prometi ao senhor, Paire, e peço-lhe perdão pela minha desobediência. A pé. Ela assentiu e esperou o sinal dele para continuar. Fiquei lá por algum tempo. Não vi ninguém. Quando estava juntando minhas coisas para ir embora, percebi o que pensei ser uma trouxa de roupas na água, roupas de boa qualidade. Na verdade, Alais interrompeu mais uma vez seu relato, sentindo o rosto empalidecer. A verdade é que era um cadáver. Um homem, bastante velho, cabelos escuros encaracolados. No início pensei que ele tivesse se afogado. Não conseguia ver direito. Então vi que sua garganta tinha sido cortada. Os ombros dele se retesaram. Você não tocou no corpo? Alais negou com a cabeça. Não, mas baixou os olhos, encabulada. Com o choque de encontrá-lo, acho que perdi a cabeça e saí correndo, deixando tudo para trás. Tudo o que eu queria era ir embora dali e contar ao senhor o que tinha visto. O senho dele estava novamente franzido. E você não viu ninguém?
Vivalma estava completamente deserto. Mas, quando eu vi o corpo, comecei a ter medo de que os homens que o haviam matado ainda estivessem ali por perto. A voz dela estremeceu. Imaginei que podia sentir os olhos deles em mim, a me observar. Ou pelo menos foi o que pensei. Então você não foi ferida de nenhuma forma? Perguntou ele com cuidado, escolhendo as palavras deliberadamente. Ninguém a molestou de nenhuma forma. Ninguém a machucou? O fato de que ela entendia o que ele estava perguntando ficou claro quando suas faces coraram subitamente. Nada em mim foi afetado a não ser o meu orgulho, é a perda da sua confiança. Ela viu o alívio espalhar-se pelo rosto do pai. Ele sorriu e, pela primeira vez desde que a conversa começara, o sorriso chegou a seus olhos. Bem, disse ele, respirando devagar. Por enquanto não vamos nos preocupar com a sua falta de cuidado, aliás, com o fato de ter me desobedecido. Deixando isso de lado, você fez a coisa certa ao me contar o que aconteceu. Ele estendeu a mão e segurou as dela, seu aperto de gigante cobrindo inteiramente os dedos pequenos e finos da filha. Sua pele parecia couro curtido. Alai sorriu, grata pelo adiamento de seu castigo. Desculpe, Paire. Eu queria manter minha promessa, mas é que... Ele desdenhou o pedido de desculpas com um aceno. Não vamos mais falar sobre isso. Quanto a esse infeliz, não há o que fazer. Os bandidos já foram embora há muito tempo. Seria improvável eles ficarem por perto correndo o risco de serem descobertos. Alais franziu o senho. Os comentários de seu pai haviam despertado algo que ficará escondido no fundo de sua mente. Ela fechou os olhos. Viu-se em pé na água gelada, hipnotizada pelo corpo. É isso que é estranho. Pai, disse ela devagar. Não acho que foram bandidos. Eles não levaram seu casaco, que era bonito e parecia valioso. E ele ainda usava suas joias. Corrente de ouro em volta do pulso, anéis. Ladrões teriam depenado o corpo. Você me disse que não tocou no corpo, disse ele, ríspido. Não toquei. Mas pude ver suas mãos debaixo d'água. Só isso. Joias. Tantos anéis. Pai. Uma pulseira de ouro feita de correntes interligadas. Outra em volta do pescoço. Por que ladrões deixariam essas coisas? Alais parou de falar ao se lembrar das mãos inchadas e fantasmagóricas do homem se estendendo para tocá-la, onde deveria ter estado seu polegar, do sangue das lascas de osso branco. Sua cabeça começou a rodar. Apoiando-se na parede úmida e fria, Alais forçou a se concentrar na madeira dura do banco onde estava sentada e no cheiro azedo dos tonéis em seu nariz, até a tontura passar. Não havia sangue, acrescentou. Uma ferida aberta, vermelha como um naco de carne. Ela engoliu em seco. O polegar estava faltando. Estava faltando. Disparou ele. Como assim? Faltando? Alais ergueu os olhos, surpresa com a mudança de tom. O polegar tinha sido arrancado, cortado no osso. De que mão? Alais? Perguntou ele. Agora já não podia esconder a angústia na voz. Pace. É importante. Não tenho. Ele mal parecia ouvi-la. Que mão? Insistiu. A mão esquerda. A esquerda. Tenho certeza. Era o lado mais próximo de mim. A cabeça dele apontava para a boca do rio. Pelletier cruzou o aposento em poucas passadas, gritando por François, e abriu a porta com um solavanco. Alais também se pôs de pé depressa, abalada pelo desespero do pai, sem entender o que estava acontecendo. O que foi? Diga-me, eu lhe imploro. Que diferença faz se era a mão esquerda ou a direita? Prepare cavalos imediatamente. François, meu capão baio, a égua cinza de Dama Alais, uma montaria para você. A expressão de François se mantinha impassível. Muito bem, Messire. Vamos longe, somente até o rio. Ele dispensou o rapaz com um gesto. Rápido, homem, e pegue minha espada e uma capa limpa para Dama Alais. Encontraremos você no poço. Assim que François não podia mais escutá-los, Alais correu para junto do pai. Ele se recusou a encará-la. Em vez disso, tornou a se aproximar dos tonéis e, com a mão trêmula, serviu-se um pouco de vinho. O líquido espesso e vermelho respingou pela borda da caneca de cerâmica e caiu sobre a mesa, manchando a madeira. Paire, suplicou ela, diga-me o que está acontecendo. Porque você tem que ir ao rio. Isso certamente não é assunto para você. Deixe François ir. Eu posso dizer a ele onde é. Você não está entendendo.
Então me explique, para eu poder entender. Pode confiar em mim. Preciso ver o corpo com meus próprios olhos. Descobrir-se? Descobrir o quê? Perguntou Alais depressa. Não, não, dizia ele, sacudindo a cabeça grisalha de um lado para o outro. Isso não é coisa para você. A voz de Pelletier se extinguiu. Uás! Pelletier levantou a mão, retomando subitamente o controle das próprias emoções. Chega, Alais. Você precisa se deixar guiar por mim. Eu gostaria de poder poupá-la disso, mas não posso. Não tenho escolha. Ele estendeu-lhe a caneca. Beba isto. Vai fortificá-la, dar-lhe coragem. Não estou com medo, protestou ela, ofendida por ele ter confundido sua relutância com covardia. Não tenho medo de ver gente morta. Foi o choque que me afetou tanto assim. Ela hesitou. Mas eu lhe imploro, Messire, que me diga. Pelletier virou-se para ela. Chega, pare com isso, gritou. Alais recuou como se ele a tivesse esbofeteado. Perdoe-me, disse ele imediatamente. Não sei o que deu em mim. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela. Nenhum homem poderia querer filha mais leal, mais fiel. Então, por que não confia em mim? Ele hesitou e, por um instante, Alais pensou que o houvesse convencido a falar. Então a mesma expressão fechada tornou a se apoderar de seu rosto. Tudo o que tem de fazer é me mostrar, disse ele com a voz oca. O resto está em minhas mãos. Os sinos de Sanazari batiam a terça quando eles saíram a cavalo pelo portão oeste do Chante ao Contal. Seu pai ia à frente, com Alais seguindo atrás junto a François. Ela se sentia péssima, ao mesmo tempo culpada por terem sido suas ações a causar aquela estranha mudança em seu pai e frustrada por não entender. Foram seguindo pela estrada de terra estreita e seca que zigue-zagueava em acentuado declive pela colina além dos muros da Cité, curvando-se e tornando a voltar sobre si mesma. Uma vez em terreno plano, puseram os cavalos para trotar. Seguiram subindo o curso do rio. Um sol inclemente batia em suas costas enquanto entravam nas terras alagadas. Enxames de maruins e moscas pretas do pântano pairavam sobre os braços de rio e poças de água parada. Os cavalos batiam os cascos e sacudiam o rabo, tentando em vão evitar que sua fina pelagem de verão fosse picada pela miríade de insetos. Alais pôde ver um grupo de mulheres lavando roupa nas águas rasas e sombreadas da outra margem do rio Aude, com metade do corpo para dentro e metade para fora d'água enquanto batiam os tecidos sobre pedras cinzentas achatadas. Havia um ruído monótono de rodas passando pela única ponte de madeira que ligava os pântanos e vilarejos do norte a Carcassonne e seus subúrbios. Outros atravessavam o rio a nado em seu ponto mais baixo, um fluxo incessante de camponeses, agricultores e mercadores. Alguns carregavam crianças nos ombros, outros conduziam rebanhos de cabras ou mulas, todos rumando para o mercado na praça principal. Os três cavalgavam em silêncio. Quando saíram do terreno aberto e adentraram as sombras dos salgueiros do brejo, Alais começou a se deixar levar por seus pensamentos. Tranquilizada pelo movimento conhecido do cavalo sob seu corpo, pelo canto dos pássaros, pelo incessante chiado das cigarras, por um instante quase esqueceu o propósito de sua expedição. Sua apreensão retornou quando chegaram à orla da floresta. Agora em fila indiana, prosseguiram por entre as árvores. Seu pai se virou, breve, e deu-lhe um sorriso. Alais ficou grata por isso. Estava nervosa agora, alerta, à escuta do menor sinal de problema. Os salgueiros do brejo pareciam erguer-se malignos acima de sua cabeça, e ela imaginava que houvesse olhos nas sombras escuras, vendo-os passar, à espera. Qualquer farfalhar na vegetação rasteira, qualquer batida das asas de um pássaro fazia seu coração disparar. Alais não sabia bem o que esperava que acontecesse, mas quando chegaram à clareira tudo estava silencioso e tranquilo. Seu ponier descansava sob as árvores onde ela o havia deixado, as pontas das plantas despontando das tiras de pano. Ela desmontou e passou as rédeas para François, depois se encaminhou para a água. Suas ferramentas estavam exatamente no mesmo lugar onde ela as havia largado. Quando seu pai tocou-lhe o cotovelo, Alais sobressaltou-se. Mostre-me, disse ele. Sem uma palavra, ela conduziu o pai pela margem até chegar ao ponto certo. No início não conseguiu ver nada. Por um instante, perguntou se teria sido um sonho ruim. Mas ali estava o corpo, boiando na água entre as plantas aquáticas, um pouco mais acima na corrente do que antes. Ela apontou. Ali, perto da erva do cardeal.
Para sua surpresa, em vez de chamar François, seu pai tirou a capa e entrou no rio. Fique aqui, ordenou por sobre o ombro. Alais sentou-se na margem e dobrou os joelhos até o queixo, vendo seu pai caminhar pela água rasa sem prestar atenção ao fato de que o alto de suas botas estava ficando molhado. Quando chegou ao corpo, parou e desembainhou a espada. Hesitou por um instante, como se estivesse se preparando para o pior. E então, com a ponta da lâmina, Pelletier levantou cuidadosamente o braço esquerdo do homem para fora da água. A mão mutilada, disforme e azul, ficou equilibrada por um instante, depois deslizou pela superfície lisa e prateada da lâmina em direção ao cabo, como se estivesse viva. Então tornou a cair no rio com um breve ruído de mergulho. Ele embainhou a espada, inclinou-se para a frente e virou o cadáver de costas. O corpo se agitava violentamente na água, a cabeça balançando pesada como se estivesse tentando se soltar do pescoço. Alais virou as costas depressa. Não queria ver a marca da morte no rosto do desconhecido. O humor de seu pai estava diferente durante a cavalgada de volta a Carcassonne. Ele estava obviamente aliviado, como se um peso houvesse sido tirado de seus ombros. Trocou comentários amenos com François. Quando seus olhos cruzavam os de Alais, sorria afetuosamente. Apesar de sua exaustão e frustração por não entender o significado do que havia acontecido, Alais também experimentava uma sensação de bem-estar. Cavalgar junto do pai a fazia pensar em antigamente, quando havia tempo para aproveitarem a companhia um do outro. Quando se afastaram do rio e tomaram novamente o rumo do Chante lá em cima, sua curiosidade finalmente a dominou. Alais reuniu coragem para fazer ao pai a pergunta que estava na ponta de sua língua desde o início da expedição. Descobriu o que precisava saber. Pairei. Descobri. Alais esperou até ficar claro que ela teria de arrancar uma explicação dele palavra por palavra. Mas não era ele. Era? Seu pai a olhou com atenção. Ela continuou. Pela minha descrição, o senhor achou que pudesse conhecer aquele homem, não? Foi por isso que quis ver o corpo. Pelo brilho nos olhos dele, Alais soube que estava certa. Pensei que ele talvez fosse um conhecido meu, disse ele por fim, de meus dias em Chartres. Alguém de quem eu gosto. Mas ele era judeu. Pelletier alçou as sobrancelhas. Era, sim, judeu, repetiu ela. Mas mesmo assim amigo? Silêncio. Alais insistiu. Mas não era ele. Esse amigo? Dessa vez, Pelletier sorriu. Não era. Então quem era? Não sei. Alais ficou calada por um instante. Tinha certeza de que seu pai nunca havia mencionado um amigo assim. Ele era um homem bom, tolerante, mas mesmo assim, se tivesse falado de um amigo desse tipo em Chartres, um judeu, ela teria se lembrado. Sabendo muito bem que não adiantava continuar um assunto contra os desejos do pai, ela tentou uma abordagem diferente. Não foi roubo. Nisso eu acertei. A essa pergunta seu pai pareceu responder de bom grado. Não. Eles tiveram a intenção de matá-lo. O corte era profundo demais, proposital demais. Além disso, deixaram quase tudo de valor no corpo. Quase tudo, mas Pelletier nada disse. Será que eles foram interrompidos? Sugeriu ela, arriscando-se a ir um pouco mais além. Acho que não. Ou talvez estivessem procurando algo específico. Chega, Alais. Não é hora nem lugar para isso. Ela abriu a boca, sem vontade de interromper a conversa, e em seguida tornou a fechá-la. O assunto estava claramente encerrado. Ela não descobriria mais nada. Muito melhor esperar até que ele estivesse disposto a falar. Percorreram o resto do caminho em silêncio. Quando puderam ver novamente o portão ocidental, François passou na frente. Seria recomendável não mencionar nossa expedição desta manhã a ninguém, disse ele depressa. Nem mesmo a Guilhem. Não acho que seu marido ficará contente em saber que você foi ao rio desacompanhada, disse ele, seco. Os boatos se espalham rápido. Você deveria descansar e tentar esquecer todo esse incidente desagradável. Alais fitou com olhos inocentes. É claro. Como o senhor quiser. Dou-lhe a minha palavra. Paire. Não falarei disto com ninguém a não ser com você. Pelletier hesitou, como se suspeitasse que ela estava brincando com ele. Depois sorriu. Você é uma filha obediente, Alais. Sei que posso confiar em você. Sem conseguir se controlar, Alais corou. Capítulo 4. De seu observatório no telhado da taberna,
O menino de olhos cor de âmbar e cabelos louros escuros virou-se para ver de onde vinha o barulho. Um mensageiro subia a galope as ruas apinhadas da Citéia, vindo da Porte Narbonais, sem ligar a mínima para quem estivesse em seu caminho. Homens gritavam para que ele desmontasse. Mulheres arrancavam os filhos da rota dos cascos furiosos. Alguns cachorros acorrentados pulavam para cima do cavalo, latindo, rosnando e tentando morder suas patas traseiras. O cavaleiro nem ligava. O cavalo suava muito. Mesmo daquela distância, Sally podia ver as linhas de espuma branca no garrote e em volta da boca. O animal fez uma curva abrupta em direção à ponte que levava ao Chante Ocontal. Sally se levantou para ver melhor, equilibrado de forma precária sobre a beirada afiada das telhas desiguais, a tempo de ver o intendente Pelletier surgir entre as torres do portão montado em um corpulento cavalo cinza, seguido por Alais, também a cavalo. Ela parecia preocupada, pensou ele, e perguntou o que havia acontecido e onde eles estavam indo. Não estavam vestidos para caçar. Sally gostava de Alais. Quando ela ia visitar sua avó, Esclarmonde, conversava com ele, ao contrário de muitas senhoras da casa que fingiam que ele não estava presente. Ficavam ansiosas demais com as poções e remédios que queriam que menina, sua avó, preparasse para elas. Poções para fazer baixar a febre, para diminuir um inchaço, para apressar o parto ou para as coisas do coração. No entanto, em todos os anos que havia passado idolatrando Alais, Sally nunca a vira com a expressão daquele dia. O menino deslizou pelas telhas avermelhadas até a borda do telhado e desceu, aterrissando com uma pancada suave e evitando por pouco uma cabra amarrada a um carrinho de mão virado de lado. "Ei, preste atenção no que faz!" gritou uma mulher. "Eu nem toquei nela!" gritou ele, esquivando-se da vassoura da mulher. A cité fervilhava com as imagens, cheiros e sons do dia de mercado. Venezianas de madeira batiam em paredes de pedra por todas as ruas e becos, enquanto criados e donas de casa abriam as casas para deixar o ar entrar antes de o sol ficar quente demais. Toneleiros olhavam seus aprendizes rolarem barris por sobre as pedras do chão, chacoalhando, batendo e repicando, correndo atrás dos outros para chegar às tabernas antes de seus rivais. Carrinhos sacudiam-se precariamente sobre o chão irregular, as rodas rangendo e travando de vez em quando em seu caminho rumo à praça do mercado. Sally conhecia cada atalho da cité e esquivava-se por entre uma profusão de braços e pernas nervosos, driblando os cascos das ovelhas e cabras que estalavam no chão, os jumentos e mulas carregados de mercadorias e cestos, e os porcos, preguiçosos e lentos, que seguiam seu caminho com dificuldade pelas ruas. Um menino mais velho, com uma expressão zangada no rosto, tocava um bando de gansos indisciplinados, que grasnavam e bicavam uns aos outros e as pernas nuas de duas menininhas, ali por perto. Sally piscou para elas e tentou fazê-las rir. Chegou logo atrás da mais feia das aves e abriu os braços. "O que você acha que está fazendo?" gritou o menino que tocava os gansos. "Vá embora!" As meninas riram. Sally fingiu grasnar bem na hora em que o ganso velho e cinza se virou. Esticou o pescoço e sibilou ameaçadoramente junto a seu rosto. "Bem feito, Peck", disse o garoto. "Idiota!" Sally pulou para longe dos bicos cor de laranja. "Você deveria controlá-los melhor. Só os bebês têm medo de gansos", zombou o menino, enfrentando. "Sally, o bebezinho está com medo de um inofensivo gansinho?" "Nenon." "Não estou com medo", gabou-se Sally, apontando para as meninas que agora se escondiam atrás das pernas da mãe. "Mas elas estão. Você deveria prestar atenção no que faz." "E o que você tem com isso?" Só estou dizendo que deveria tomar cuidado." Ele chegou mais perto, sacudindo o bordão na cara de Sally. "E quem vai me obrigar a fazer isso?" "Você?" O menino era uma cabeça mais alta do que Sally. Sua pele era uma confusão de hematomas roxos e marcas vermelhas. Sally deu um passo para trás e ergueu as mãos. "Eu perguntei quem vai me obrigar", repetiu o menino, pronto para brigar. As palavras teriam dado lugar aos punhos não fosse por um velho bêbado, encolhido junto a uma parede, que acordou e começou a berrar com eles para irem embora e deixarem-no em paz. Sally aproveitou a distração para sair dali. O sol começava a aparecer por cima dos telhados mais altos das casas, inundando partes da rua com nesgas de luz brilhante e refletindo-se na ferradura pendurada do lado de fora da oficina do ferreiro. Sally parou e olhou lá para dentro, sentindo o calor da fornalha em seu rosto até mesmo ali da rua.
Uma multidão de homens aguardava em torno da fundição, bem como vários jovens équias com os capacetes, escudos e cotas de malha dos patrões, todos precisando de conserto. Ele imaginou que o ferreiro do Chantiel estivesse soterrado de trabalho. Sally não tinha sangue nem estirpe para ser aprendiz, mas isso não o impedia de sonhar em se tornar um chevalier por mérito próprio. Sorriu para 1 ou 2 meninos de sua própria idade, mas eles simplesmente fingiram não vê-lo, como sempre faziam e sempre fariam. Sally deu-lhes as costas e foi embora. A maioria dos comerciantes do mercado eram frequentadores assíduos e haviam se instalado em seus lugares habituais. O cheiro de gordura quente invadiu as narinas de Sally no instante em que ele entrou na praça. Ele postou-se junto a uma barraca onde um homem fritava panquecas, virando-as em uma frigideira. O cheiro da espessa sopa de feijão e do pão mitaden, feito com partes iguais de cevada e trigo e recém-saído do forno, despertou seu apetite. Ele passou por barracas que vendiam fivelas e jarros, tecidos de lã, peles e couro, tanto mercadorias locais quanto cintos e bolsas mais exóticos de Córdoba ou mesmo de mais longe, mas não parou. Deteve-se rapidamente junto a uma barraca que oferecia tesouras para tosquear ovelhas e facas, antes de seguir para o canto da praça onde estavam abrigados a maioria dos animais vivos. Havia sempre muitas galinhas e capões em gaiolas de madeira, algumas vezes cotovias e carriças, que cantavam e assobiavam. Seus preferidos eram os coelhos, todos espremidos juntos em uma montanha de pelos marrons, pretos e brancos. Sally passou pelas barracas que ofereciam grãos e sal, carnes brancas, cerveja em barris e vinho, até ver-se diante de uma barraca que vendia ervas e especiarias exóticas. Na frente da bancada havia um mercador. Sally nunca vira homem tão alto, tão negro. Ele usava uma longa túnica azul resplandecente, um turbante de seda brilhante e chinelos pontudos vermelhos e dourados. Sua pele era mais escura até do que a dos ciganos que vinham de Navarra e Aragão pelas montanhas. Sally concluiu que o homem devia ser sarraceno, embora nunca tivesse conhecido nenhum. O comerciante havia disposto suas mercadorias no formato de uma roda, verdes, amarelos, laranjas, marrons e vermelhos, ocre. Na frente havia alecrim e salsa, alho, cravo de defunto e lavanda. Atrás estavam os temperos mais caros, como cardamomo, noz moscada e açafrão. Sally não reconheceu nenhum dos outros, mas já estava animado para contar à avó o que tinha visto. Estava prestes a dar mais um passo para ver melhor quando o sarraceno soltou uma voz que mais parecia um trovão. Sua mão escura e pesada havia agarrado o pulso mirrado de um ladrãozinho, que tentará roubar uma moeda da bolsinha bordada que pendia de um cordão vermelho enrolado em volta de sua cintura. Ele deu um tapa na nuca do menino, fazendo voar até esbarrar em uma mulher mais atrás, que se pôs a gritar. Imediatamente, uma multidão começou a se juntar. Sally saiu de fininho. Não queria se meter em nenhuma confusão. Sally saiu das imediações da praça e foi caminhando em direção à taberna Saint John dels Evangelis. Já que não carregava nenhum dinheiro, pensava consigo mesmo que poderia se oferecer para fazer pequenos trabalhos em troca de uma caneca de brot. Foi então que ouviu alguém chamar seu nome. Sally se virou e viu uma das amigas de sua avó, Namarte, sentada com o marido diante de sua barraca, acenando para chamar sua atenção. Ela era tecelã e o marido, cardador. Durante a maior parte do tempo, podiam ser encontrados no mesmo lugar, tecendo e penteando, preparando sua lã e seus fios. Sally acenou de volta. Como Esclarmonde, Namarte era uma seguidora da nova igreja. Seu marido, Senhor Marte, não compartilhava a mesma fé, embora tivesse ido à casa de Esclarmonde com a mulher na festa de Pentecostes para ouvir a pregação dos bons homens. Namarte afagou seus cabelos. Como vai, rapaz? Está ficando tão alto ultimamente, mal o reconheço. Vou bem, obrigado, respondeu ele, sorrindo para ela, virando-se em seguida para o marido que penteava lã e meadas prontas para serem vendidas. Bonjourne, senhor. E Esclarmonde continuou Namarte. Também vai bem? Mantendo todo mundo com saúde como sempre, ele sorriu. Ela está igual a sempre. Bem? Bem. Bom. Sally sentou-se de pernas cruzadas a seus pés e ficou olhando o tir dar voltas. Nauarte, disse ele depois de algum tempo, por que a senhora não vai mais rezar conosco? Senhor Marte parou o que estava fazendo e trocou um olhar preocupado com a mulher. Ah, sabe como é, respondeu Namarte, evitando encará-lo.
Temos andado tão ocupados. É difícil fazer a viagem até Carcassona com a frequência que gostaríamos. Ela ajustou a bobina e continuou a tecer, o ritmo do pedal preenchendo o silêncio que se fizera entre eles. Menina está sentindo sua falta. Eu também sinto a falta dela, mas amigos nem sempre podem ficar juntos. Sally franziu o senho. Mas então por quê? Senhor Marty deu-lhe um tapinha decidido no ombro. Não fale tão alto, disse baixinho. É melhor manter esse tipo de conversa entre nós. Que tipo de conversa é melhor manter entre nós? Perguntou Sally, intrigado. Eu só. Nós já ouvimos. Sally, disse Senhor Marty, olhando por cima do ombro. O mercado inteiro já ouviu. Agora chegar de falar de reza. É? Confuso com o que tinha feito para deixar Senhor Marty tão zangado, Sally se pôs de pé desajeitadamente. Na Marty virou-se para o marido. Pareciam ter se esquecido do garoto por completo. Você está sendo duro demais com ele. Roger, sibilou ela. E só um menino. Basta uma pessoa com a língua grande e nós seremos pegos como os outros. Não podemos nos arriscar. Se as pessoas acharem que nos relacionamos com hereges. Qual? Herege? Retrucou ela. Ele é só uma criança. Não, o menino, não. Esclarmonde. Todo mundo sabe que ela é um deles. E se o boato se espalhar de que nós vamos rezar na casa dela, também vão nos acusar de seguir os bons Home, se nós vamos ser perseguidos. Então vamos abandonar nossos amigos? Só por causa de umas histórias assustadoras que você ouviu? Senhor Marty baixou a voz. Só estou dizendo que temos de tomar cuidado. Você sabe o que estão falando por aí. Aquele exército está vindo para cá expulsar os hereges. Há anos que dizem isso. Você está exagerando. Quanto aos legados, há anos que esses homens de Deus percorrem os campos bebendo até cair, e nunca aconteceu nada. Que os bispos resolvam isso entre eles e deixem as outras pessoas seguirem com a vida. Ela deu as costas ao marido. Não ligue, disse, pondo a mão no ombro de Sally. Você não fez nada de errado. Sally olhou para os próprios pés, sem querer que ela ouvisse chorar. Marty continuou, com uma voz estranhamente jovial. Então, você não estava dizendo no outro dia que queria comprar um presente para Lais? Porque não vemos o que conseguimos encontrar. Sally aqueceu. Sabia que ela estava tentando reconfortá-lo, mas sentia-se confuso e envergonhado. Não tenho como pagar, disse. Bom, não se preocupe com isso. Tenho certeza de que isso não vai ser um problema, só desta vez. Por que não dá uma olhada? Marty correu os dedos pelas carreiras de fios coloridos. E isto? Acha que ela gostaria disto? Combina perfeitamente com os olhos dela. Sally tocou o fio cor de cobre. Não tenho certeza. Bom, eu acho que ela vai gostar. Quer que eu embrulhe para você? Ela se virou para procurar um pedaço de pano para proteger o fio. Sem querer parecer ingrato, Sally tentou pensar em alguma coisa segura para dizer. Eu a vi mais cedo. Aliás, como ela estava? Com aquela irmã dela? Ele fez uma careta. Não, mas mesmo assim não parecia muito contente. Bem, disse Marty, se ela estava chateada, então é a ocasião perfeita para você lhe dar um presente. Vai animá-la. Alai geralmente vem ao mercado de manhã, não é? Se ficar de olhos abertos e prestar atenção, tenho certeza de que vai achá-la. Feliz por ter sido dispensado daquela companhia tensa, Sally guardou o pacote dentro da túnica e se despediu. Depois de alguns passos, virou-se para acenar. Os Martys estavam em pé lado a lado, olhando para ele, mas sem dizer nada. O sol agora estava alto no céu. Sally andou pela praça, perguntando por Alais. Ninguém a vira. Agora ele estava com fome e havia decidido que era hora de voltar para casa quando de repente viu Alais em pé na barraca que vendia queijo de cabra. Começou a correr e a surpreendeu, abraçando-a pela cintura. Bonjour. Alais se virou, presenteando com um largo sorriso ao ver quem era. Sally, disse ela, despenteando seus cabelos. Que surpresa! Estive procurando você por toda parte, disse ele sorrindo. Está tudo bem? Eu a vi mais cedo. Parecia aborrecida. Mais cedo, estava entrando no chantier com seu pai. Logo depois do mensageiro. Disse ela. Não se preocupe, estou bem. Só tive uma manhã cansativa. Mas que prazer ver o seu rosto cheio de vida.
Ela o beijou no alto da cabeça, fazendo Sally corar intensamente. Ele manteve o olhar fixo nos próprios pés, sem querer que ela percebesse seu embaraço. De toda forma, já que está aqui, ajude-me a escolher um bom queijo. Os tablets lisos redondos de queijo de cabra estavam dispostos em um desenho perfeito sobre bandejas de madeira forradas de palha socada. Alguns pareciam secos, com uma casca amarelada. Eram de sabor mais forte e podiam ter até 2 semanas de idade. Outros, feitos mais recentemente, reluziam úmidos e macios. Alais perguntou os preços, apontando para este ou aquele, pedindo conselhos a Sally, até finalmente escolher a peça que queria. Entregou-lhe uma moeda de sua bolsa para dar ao vendedor, enquanto tirava da cesta uma pequena tábua de madeira polida para carregar o queijo. Os olhos de Sally se arregalaram de surpresa ao ver o desenho impresso no fundo da tábua. Por que Alais estava com aquilo? Como, em meio à sua confusão, o menino deixou cair as moedas no chão. Envergonhado, enfiou-se embaixo da mesa, tentando ganhar tempo. Quando tornou a se levantar, ficou aliviado ao constatar que Alais não parecia ter percebido nada de errado, então não pensou mais no assunto. Em vez disso, uma vez concluída a transação, tomou coragem para dar presente a Alais. Tenho uma coisa para você, disse, encabulado, empurrando o embrulho atabalhadamente para as mãos dela. Que gentileza, disse ela. E diz Clarmonde? Não, é meu. Que linda surpresa. Posso abrir agora? Ele aqueceu, o rosto sério, mas os olhos brilhando de expectativa enquanto Alais desfazia o embrulho com cuidado. Ah, Sally, é lindo, disse ela, erguendo o fio marrom brilhante. É lindo de morrer. Eu não roubei, disse ele depressa. Na Marte me deu. Acho que ela estava tentando se redimir. Se redimir do quê? Perguntou Alais depressa. Nesse instante, ouviu-se um grito. Um homem ali perto apontava para o céu. Um bando de grandes pássaros pretos voava baixo sobre a cité, de oeste a leste, em uma formação de flecha. O sol parecia ricochetear em suas penas lustrosas e escuras, como faíscas em uma bigorna. Alguém por perto disse que era um presságio, embora ninguém conseguisse dizer se era um bom ou mau presságio. Sally não acreditava em superstições assim, mas nesse dia aquilo o fez estremecer. Alais também pareceu sentir alguma coisa, porque passou o braço em volta de seu ombro e o puxou mais para perto. O que houve? Perguntou ele. Res, disse ela, depressa demais. Nada. Bem lá no alto, sem se preocupar com o mundo dos humanos, os pássaros seguiram seu caminho, até se tornarem apenas uma mancha no céu.